Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser rápido e breve. Eu estou lendo aqui Lucas 18, onde Jesus fala acerca da parábola da viúva persistente. Irmãos, olha que interessante essa palavra. Eu preciso que você dobre a sua atenção. Está escrito assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para lhe mostrar que eles deveriam sempre orar e nunca desanimar. Ele lhe disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, não se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia a ele continuamente, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça, para que não mais me importune. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de noite? Continuará a fazer esperar? Eu lhe digo a vocês que ele fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra ainda? Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, olha que interessante. Percebe que Jesus, ele vai contar uma parábola para incentivar os seus discípulos a orar e não desanimar. Percebe um detalhe, a Bíblia é clara em falar que Jesus, ele conta essa parábola na intenção de fazer seus discípulos ter constância na oração, como está escrito em Tessalonicenses: orai sem cessar. Percebe que Jesus queria que os seus discípulos levassem uma vida de oração e não desanimassem. Então ele vai contar uma parábola para incentivar seus discípulos na busca da oração. Percebe agora um detalhe nessa parábola que Jesus conta. Olha que interessante, ele falou assim: havia um juiz numa cidade que não temia Deus, não se importava com os homens. E havia uma viúva também naquela cidade, que tinha uma causa para ser resolvida. Percebe um detalhe, Jesus contou essa parábola falando que tinha um juiz numa cidade, que ele era injusto, não se importava com as pessoas e não temia a Deus. Percebe, esse juiz era chamado de iníquo porque não temia a Deus. Ele é um homem destemido. Era um homem que não se importava com Deus, não temia a Deus, não seguia os preceitos do Senhor, não estava nem aí para nada. Era um homem destemido. Percebe, só que naquela cidade também tinha uma viúva que importunava ele, porque aquela viúva tinha uma causa para ser resolvida. E aí percebe um detalhe, aquela viúva está com sede de justiça. E o que Jesus falou? Os que têm sede de justiça são filhos de Deus, e o reino de Deus pertence a eles. Então percebe que aquela mulher tinha sede de justiça. Ela queria que a causa dela fosse julgada. Ela queria que a causa dela fosse resolvida. Percebe? Ela está recorrendo a um juiz que não temia Deus. E lembrando bem, uma viúva, o marido dela tinha morrido. Ela não tinha o provedor da casa. Ela estava só naquela situação. Percebe? É uma viúva, ela está sozinha na situação. Só que percebe que ela vai recorrer a um juiz que não teme a Deus e não se importa com os homens. Percebe que ela está recorrendo a alguém que não se importa. Agora uma coisa que eu entendo também: por que talvez também aquele juiz não julgou ela? Sabe por quê? Porque antigamente o juiz só julgava através de suborno. Você quer ver uma coisa? Em 1 Samuel capítulo número 4, você vê que os filhos de Eli aceitavam suborno. Os filhos de Samuel julgavam também através de suborno. Joás e Abiás. Você vai ver que os líderes, os juízes daquela época, eles julgavam através de suborno. Essa mulher era uma viúva pobre, talvez ela não tinha recurso, e por isso demorou a causa dela, porque o tratamento é diferente. Quem tem era resolvido de imediato, mas quem não tem o processo é mais longo. Então percebe que tinha ali um tratamento diferenciado naquela época, porque quem tem, hoje em dia, passa a ser atendido imediatamente, mas quem não tem o processo é mais demorado. Talvez seja esse também um grande motivo. Só que percebe um detalhe agora, que eu quero que você entenda. Percebe que a Bíblia diz, presta atenção, esse juiz aqui, ele era injusto. Percebe que ela está recorrendo a alguém que não julga com justiça. Só que percebe, aquele juiz, ele não julgou ela de imediato. A Bíblia fala que aquela mulher ia continuamente até aquele juiz. Então, ou seja, ela tinha uma constância, ela tinha uma perseverança em todos os dias atrás daquele juiz, dizendo: julga minha causa. O juiz falava não, ela continuava: julga minha causa. O juiz não julgava. E dia após dia aquela mulher repetia isso. Então percebe, de tanto ela importunar ele falou assim: peraí, essa mulher já está me aborrecendo, eu não temo a Deus, e eu vou julgar logo a causa dela para mim ficar livre. Ou seja, percebe que ele vai julgar a mulher não porque ele é justo, ele vai julgar porque a mulher está persistindo. Percebe um detalhe, um homem injusto julgou quando aquela mulher importunou ele. Sabe o que Jesus está ensinando? Se um homem mau acabou julgando a causa daquela mulher porque ela persistiu, imagine Deus que é bom. Eita glória! Irmão, vou repetir, presta atenção numa coisa. Olha que tremendo, eu vou repetir isso, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é muito forte. Perceba um detalhe, Jesus falou que aquele juiz, ele julgou a causa daquela mulher porque ela importunou. Percebe, um homem é ruim. Jesus falou que é um homem que não teme a Deus. Jesus falou que é um homem
ali injusto. Mas por que ele julgou a causa dela se ele não é justo? Por causa da persistência daquela mulher. Aquela mulher está tendo perseverança. Então percebe, quando ela persevera, ele não aguenta aquela pressão. E ele vai ceder à perseverança dela. Ele vai ceder porque ela está importunando ele. Ela falou, peraí, ela já está me importunando. Eu vou julgar a causa dela para mim ficar livre. Percebe? Por causa da importunação daquela mulher, ele cedeu. Agora para pensar numa coisa. Se um homem ruim acabou fazendo o que é bom para com aquela viúva, imagine Deus que é bom. Você acha que se você clamar a Deus, Deus não vai fazer? É claro que ele vai fazer. Se um juiz iníquo atendeu o pedido daquela mulher porque ela persistiu, imagine nós persistir em oração. O que Deus vai fazer? Eita glória! Isso é para quem crê, filho. Eita glória! Aleluia a Deus! Eita Jesus! Agora perceba um detalhe. O que Jesus falou? Qual de vocês, se o filho lhe pedir um pão, entregará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, entregará uma serpente? Se vocês que são maus sabeis dar bom presente aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo aqueles que lhe pedirem, e lhe dará bom presente. Percebe que Jesus fala, se nós que somos maus sabemos dar bom presente, imagina o Pai, que é bom. Percebe o juiz aqui? Eita glória, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Isso aqui é para quem é espiritual. Presta atenção nisso aqui, oh glória a Jesus. Olha que tremendo. Só que percebe, aquele juiz, ele cedeu a perseverança daquela mulher. Você lembra o que Jesus falou lá em Lucas? Lucas 11:5, ele vai falar também uma parábola acerca da importunação. Olha o que ele disse, Lucas 11:5. Suponhamos que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver lá dentro responda, não me incomode, a porta está trancada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar o que você pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão porque é seu amigo, mas por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que você precisa. Percebe que Jesus também conta uma outra parábola acerca da importunação. Percebe? Ele falou assim, suponhamos que você tem um amigo e você vai receber visita na sua casa e você não tem nada para oferecer para visita. Então você vai lá e recorre a esse amigo seu. E já à meia-noite, o amigo já estava deitado dentro da casa, já estava acomodado. Só que percebe que quando o amigo pediu pão para ele, ele falou assim, ó, já estou deitado, não me incomode. Percebe? Ele não se levantou porque era amigo, ele vai se levantar porque você está importunando ele. Do mesmo jeito é Deus. Você acha que se você importunar o Pai também não vai fazer? Eita glória, filho. Deus não é alguém que faz você de besta. Deus não é alguém que faz você esperar. Muito pelo contrário, Deus ouve e age. Eita Jesus. O que a Bíblia diz? Que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e teus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Deus ouve e Deus age, rapaz. Eita glória, aleluia a Deus. Isso aqui é para quem crê, mas isso aqui é Bíblia, filho. Então percebe que cada importunação, aquele homem também se levantou para atender o pedido do amigo. Do mesmo jeito é Deus. Percebe? Aquela viúva, ela persiste. O juiz julga a causa dela, por causa da persistência dela. A viúva todo dia estava ali, ó. Todo dia. Até que não aguentou mais a pressão e ele cedeu. Ele falou, vou atender essa mulher logo para me ficar livre dela. Todo dia essa mulher vem encher meu saco. Pronto, vou livrar ela, vou me livrar dela. Vou julgar a causa dela. Aí Jesus falou assim, olha que tremendo. Quando o juiz pensou isso, olha o que Jesus disse. Ouça o que diz o juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos escolhidos, que clamam ele dia e de noite? Olha o que Jesus falou, olha aquele juiz. Ele julgou a causa daquela mulher. É injusto, é um homem ruim. E julgou. Você acha que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite? Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer você ficar esperando? Uma pergunta. É claro que Deus não. Deus não vai fazer você esperar. Jesus disse, eu digo que o Pai fará justiça depressa. Percebe que Jesus está mostrando que o Pai também vai fazer depressa. O Pai não faz você ficar esperando. Muito pelo contrário, Deus age. Deus vai fazer. Jesus está dando a convicção que Deus vai fazer. Irmãos, olha que tremendo. Presta atenção. Jesus está afirmando que o Pai vai fazer. Olha o que ele disse. Eu digo que Deus fará justiça depressa. Jesus está dando a convicção. Ele está deixando você convicto que Deus vai fazer. Eita glória. Não importa a sua causa, Deus vai fazer, filho. Não importa a sua situação, Deus vai fazer, creia. Percebe que Jesus está deixando a gente convicto que Deus vai fazer. Aí percebe que em seguida, Jesus faz uma pergunta, e eu finalizo. Percebe um detalhe, olha o que Jesus disse. Eu digo que o Pai fará justiça depressa. Eu afirmo a vocês, aqui no versículo número 8, eu afirmo a vocês que Ele fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra ainda? Percebe um detalhe, Jesus... Ele finaliza essa parábola com uma pergunta.
Ele falou assim, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar a fé na terra ainda? Por que Jesus conclui essa parábola fazendo essa pergunta? Percebe, ele está falando o que Deus faz. Só que depois ele faz uma pergunta em seguida. Mas quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar a fé na terra ainda? Sabe por que Jesus falou isso? Porque a Bíblia diz no final dos tempos que muitos crentes vão abandonar a fé. Muitos vão acreditar na volta de Jesus. O que Pedro disse? Em 2 Pedro 3,3, Pedro disse, no final dos tempos vão se levantar escarnecedores que vão dizer, o que houve com a promessa da sua vida? Tudo está do mesmo jeito, cadê? Vocês não falaram que Jesus ia voltar? Cadê? Tudo está da mesma forma. Muitos vão ficar desacreditados. A Bíblia diz que no final dos tempos vão escarnecer. Não vão mais acreditar na volta de Jesus. Está na Bíblia isso, filho. Glória. Oh, glória. Aleluia. Eita, glória. Oh, glória. É por isso que Jesus, ele conclui essa parábola com uma pergunta. Percebe? Ele dá uma convicção falando o que Deus vai fazer. Na palavra que Deus vai julgar, Deus vai fazer a causa daquela viúva. Só que percebe que depois ele conclui. Mas quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar a fé na terra ainda? Agora, por que ele faz essa pergunta? Porque a Bíblia diz no final do tempo, o amor da maioria esfriará. Por causa da iniquidade vai se aumentar. Muitos vão desistir. Os homens vão ser mais amantes de si mesmos, não vão mais amar Deus. A Bíblia fala isso. Muitos vão se esfriar espiritualmente. Muitos. Está na Bíblia isso, a Bíblia está alertando. Jesus fez essa pergunta que ele já sabia o que ia acontecer. Por isso que ele falou, quando o Filho do Homem voltar, será que ainda vai encontrar a fé na terra? Por que Deus está preocupado com a fé? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Eita, glória! Aleluia a Deus! Oh, glória a Jesus! Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Que palavra tremenda. Olha que tremendo. Percebe que Jesus, ele está se importando com a fé. Percebe? Ele conclui dizendo, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra ainda? Filho, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou parar por aqui, reflita nessa palavra em nome de Jesus.